que eu estou lendo é o livro Didática, do José Carlos Libânio, e ele vai falar sobre, foquei um pouquinho em tendências pedagógicas, objetivos e conteúdos de ensino, né? E aí, nesse processo, o livro, ele vai falar um pouquinho sobre como a didática, ela se organizou, como que a didática, ela faz parte da pedagogia, né? Ela faz parte da pedagogia e dentro dela existem alguns processos. A didática ela serve tanto para formar os professores, também como metodologia, como uso dentro do ensino, né? E a finalidade do processo de ensino, como fala no próprio texto, é proporcionar aos alunos meios para que eles vão assimilando ativamente o conhecimento. E a natureza do trabalho docente está nessa mediação. Como eu faço a mediação da relação entre o aluno, a matéria, né, o ensino e a aprendizagem. Nesse texto ele ressalta também que ensino não é só transmissão de informações, mas também é o meio, a forma como a gente organiza a atividade de estudo dos alunos, né? Então, como eu oriento, como eu organizo, como eu preparo uma determinada matéria, um determinado objetivo, a forma como eu faço isso, ela é uma didática, né? Então, faz parte do processo todo, o meio de organizar as atividades de estudos dos alunos, né? E ele fala também que o ensino só é bem sucedido quando os objetivos do professor vão coincidir com os objetivos dos alunos, né? E aí ele é praticado tendo em vista o desenvolvimento das suas forças intelectuais. Então, para eu ter uma experiência, um ensino-aprendizagem eficaz, eu preciso criar uma relação ali, né, do meu objetivo com os objetivos do aluno, fazer com que eles se conciliem, com que eles façam sentidos, para que os estudantes eles possam praticar as suas forças intelectuais, né, possa fazer sentido e ele consiga aprender de fato. Uma das coisas interessantes que eu vi também, que ele vai falar sobre a eficácia do trabalho docente, ele vai falar de como a educação ela perpassa pelas situações políticas, sociais, econômicas. Então, tudo isso vai influenciar no meu objetivo como professora. Então, o meu objetivo é que determinados estudantes aprendam sobre arte moderna. Eu tenho um objetivo, e aí esse objetivo, por mais que eu tenha um trabalho de organizar a forma como eu vou fazer isso, por mais que eu consiga estudar muito bem, ter esse repertório assim incutido em mim, eu não posso esquecer que a minha eficácia vai depender da situação do meu aluno, né? Então, quando eu falo da situação do meu aluno, quando o meu aluno ele tem condições de estar ali presente, quando o meu aluno ele tem condições de se alimentar, ele tem uma família que o apoia. Quando eu penso em toda a situação social, político, econômica do meu estudante, isso vai influenciar, sim, ao meu objetivo, se eu vou conseguir alcançar e a porcentagem de alcance desse objetivo, né? Tanto que a gente pode pensar hoje em dia que as políticas públicas, elas são feitas como Bolsa Escola, Bolsa Família, merenda na escola, enfim, todos esses programas, eles são feitos com o objetivo de melhorar o aprendizado do aluno. Então, se um estudante ele não tem acesso à alimentação, né, como deveria ter acesso, quando ele for na escola, a escola vai dar esse acesso a essa alimentação, para que ele consiga estar o mais próximo possível de uma situação ideal para que ele esteja aberto à aprendizagem. Uma das coisas também que vai falar é que a eficácia do trabalho docente vai depender, sim, da filosofia de vida do professor, das suas convicções políticas, do seu preparo profissional, do salário que recebe, da sua personalidade, das características da sua vida familiar, satisfação profissional em trabalhar com crianças, enfim. Então, se eu sou uma professora que tenho uma carga cultural, né? Todo mundo tem uma carga, a gente vem com uma história. E essa história influencia, sim, na forma como a gente vai ser eficaz no trabalho docente. Então, se eu sou uma pessoa que estou extremamente desmotivada, não recebo um salário adequado, não tenho condições nem estruturas para dar, para preparar essa minha aula, para preparar esse ensino-aprendizagem, automaticamente a minha eficácia ela vai diminuir, né? Assim como para o aluno também diminui quando ele não tem acesso a uma alimentação, uma família estruturada, a condições que o favoreçam, para o profissional é a mesma coisa. Se ele não tem condições também, isso vai influenciar na eficácia do trabalho docente, né? Então é muito importante para o professor estar alinhado com seus ideais e acho que entra muito na lógica quando falamos que você tem que ter vocação para ser professor, né? Você tem que gostar muito, porque vai influenciar, sim,
na aprendizagem dos alunos, né? Portanto, ele vai falar nesse primeiro momento que o ensino, né, é um processo social. Então, a gente vai trabalhar com as questões sociais, essas questões sociais vão atravessar o ensino, né? Então, nem tudo a gente vai ter controle, nem tudo a gente vai conseguir com sucesso, né? Por causa que existem outras coisas que vão atrapalhar esse processo, né? Aí ele vai falar de um cara chamado João Amós Comênio, que é um dos primeiros, vamos dizer, pedagogos, filósofos que começaram a investigar as ligações entre o ensino e a aprendizagem, começaram a pensar numa didática, né? A primeira vez que a didática vai ser começada a implementar de uma maneira mais sistemática. E aí ele cria um documento chamado Didacta Magna, que é uma carta, né? Um documento lá de 1500 e pouco, na Europa, né, em que ele vai fazer essas investigações, vai sistematizar a questão da didática, né, do ensino-aprendizagem. E aí, nesse processo, ele vai colocar alguns pontos, né? Ele vai falar que a educação é um direito natural de todos e que a finalidade é conduzir a felicidade eterna em Deus, né? E que o homem ele deve ser educado de acordo com suas capacidades. Aí entra a sistematização, né? De acordo com a sua idade, capacidade para conhecer, para adquirir conhecimento. Então, entre algumas teorias, quando a gente pensa, por exemplo, o desenvolvimento da criança no ensino infantil, que tipo de ensino a gente vai dar para essa criança e para uma adolescente que já está no ensino médio ou no ensino fundamental 2, né? Então, o desenvolvimento dessa pessoa, ela é diferente em estágios diferentes. Então, o Comênio aí vai ser uma das primeiras pessoas a falar sobre isso e organizar, né, sistematizar para que o ensino seja passado de uma maneira mais sistematizada e eficiente, pensando na psicologia, inclusive, das pessoas, né? Ele vai falar também sobre a percepção sensorial das coisas, de como as crianças elas vão aprender a partir dessa percepção. Então, essa percepção é natural, ela é importante, e ela vai falar do método intuitivo, que é a observação direta, né? Então, partir do conhecido, a criança precisa partir de algo que ela conhece para o desconhecido. Então, esse é uma questão que ele aponta. Logo em seguida, a gente tem um filósofo muito importante, que é o Rousseau, que ele não necessariamente desenvolveu nenhuma didática, nenhuma técnica específica, mas ele refletiu muito sobre essas questões. E aí ele vai falar que antes de ensinar as ciências, né, para as crianças, elas precisam ser levadas a despertar o gosto pelo estudo, né? Então, antes de chegar nesse nível, a gente tem que fazê-las gostarem, amarem, entenderem o estudo, né? Para que isso engaje e se implemente na vida delas e aí elas comecem a fazer ciência a partir daí, né? Daí falam que, em resumo, são os interesses e necessidades imediatas do aluno que determinam a organização do estudo e o seu desenvolvimento, né? Então, a criança meio que vai dizer aquilo que ela está preparada para aprender, em algum nível, né? E aí, com a mediação do professor. Ele vai falar também que a educação também é um processo natural e se fundamenta no desenvolvimento interno do aluno. As crianças, elas são boas por natureza, ele traz esse discurso, e que elas têm a tendência natural para se desenvolver. Então, é a partir dessa tendência natural que a gente vai trabalhando, né, vai estimulando esses estudantes. O Rousseau, ele não foi alguém que criou, né, esses métodos, sistematizou nem nada, ele só refletiu sobre, mas aí ele influenciou um muito conhecido que é o Pestalozzi, né, de 1746 a 1827. O Pestalozzi, ele vai falar muito de um método chamado método intuitivo, né, e nesse método intuitivo ele vai falar muito do senso de observação, né, de análise, de objetos, fenômenos da natureza e a capacidade da linguagem de expressar o resultado de uma observação. Então, como que uma educação intelectual vai acontecendo, né? Eu observo, eu analiso os fenômenos, né? E aí eu utilizo a linguagem para verbalizar aquilo que eu observei, né? E é um método científico aí todinho, né? E aí ele vai falar que o Comênio, Rousseau, Pestalozzi, tem outras pessoas também, mas eles foram os três principais que já deram essa organizada, né, nessa questão pedagógica da didática. Influenciaram também um cara chamado Friedrich Herbart, não sei pronunciar, é alemão, 1766 a 1842, tá?
E esse alemão, ele vai pensar numa pedagogia que é um pouco mais conservadora, né? Ele vai pensar numa pedagogia mais sistematizada, mas mais conservadora também. E ele vai falar que o fim da educação, a finalidade da educação é a moralidade, né? E que educar o homem significa instruir para querer o bem, de modo que aprenda a comandar a si próprio e introduzir ideias concretas na mente dos alunos. Ele vai falar que o professor aqui é um arquiteto da mente, uma pessoa que vai acumular ideias na mente da criança, que vai praticamente jogar muita coisa, né? Vai dar muita informação para que essa criança absorva e se organize. E aí ele vai criar um método em que ele vai sistematizar clareza, associação, sistematização e método, né? Em que essas 4 partes que eu não consegui entender muito bem, tem que estudar um pouco mais para entender quais são as diferenças entre cada uma delas. Mais clareza seria, acredito, uma contextualização, aí a criança faz associação, sistematiza em atividades, e aí o método seria essa finalização. Eu tenho que rever isso. Esse cara, ele, apesar de ser um pedagogo muito conservador, ele ajudou a sistematizar algumas coisas. Então, ele ajudou as pessoas a entenderem que é importante também esse trabalho de pensar começo, meio e fim, organizar, reorganizar, estruturar. Mas ele é muito criticado porque ele vai muito nessa tendência do sujeito em que só recebe informação, né? De um sujeito que vai ficar passivo ali, recebendo informação desse professor. Inclusive, essa é uma lógica que não é muito bem vista, inclusive, não é muito bem aceita, porque a gente está pensando hoje em dia em educandos, em estudantes, em alunos que tenham um senso crítico, que pensem, que organizem. E aí, quando a gente pensa aqui agora no Comênio, ele vai falar da educação como um direito natural de todos e também dessa coisa da percepção, do sensorial. E o Rousseau também está falando sobre como a gente tem que despertar o gosto, né? Não é uma imposição. A gente vai fazendo isso como um processo natural. E aí estimulando esse senso de observação, de análise. Então eu estimulo, né, o meu entorno a isso acontecer e não jogo, né, incessantemente alguma coisa. Não sei se tá muito claro, mas é isso que eu entendi até agora. Indo para o final, ele vai falar que as ideias pedagógicas de Comênio, Rousseau e Pestalozzi e do Herbart, eles foram as bases do pensamento pedagógico europeu, né, que depois foi difundido, né, para todo mundo, e começou essa demarcação, né, de concepções pedagógicas que hoje são conhecidas como pedagogia tradicional e a pedagogia renovada. Pedagogia tradicional entra muito nessa lógica aqui do Herbart, né, em que é uma pedagogia sistematizada, em que o aluno recebe, é receptor, e o papel do professor é esse, né, de jogar isso tudo na mente, ser arquiteto da mente. Enquanto na pedagogia renovada, a gente vai ter uma série de outras escolas, né, que reformam essa pedagogia. Quando a gente pensar em escola nova, a gente pensar em alguns pedagogos famosos como John Dewey, a gente vai pensar na renovada. Então a gente tem essas duas vertentes. No Brasil a gente tem um pouco das duas e uma das que fica muito forte é essa da conservadora, né? A gente ainda tem muitos professores que estão nessa lógica ainda muito conservadora ou que largam uma coisa em detrimento da outra, né? Não tem um equilíbrio. Até isso é isso. Beijos, tchau. Ei, o nome de pessoa não é inglês, não? Vinícius. Se escreve normal, igual o seu nome é feito. E Thaís? Normal, mesma coisa. Maria. Todos os nomes de todas as pessoas não se escreve. Não,